Olá, meus amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos. Mais um programa da TV começando aqui. Hoje eu recebo o Thiago, lá da Amara Solar. Seja bem-vindo, Thiago. Tudo bem com você? Tudo certo, Ricardo? Tudo bem contigo? Agradeço o Legal. convite aí, a oportunidade de estar participando aí com Solar TV. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje o nosso bate-papo aqui é trazer um pouquinho sobre como que funciona o suporte da Amara aí para os clientes. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui na TV, como é que hoje a Amara estruturou uma operação de atendimento pós-venda e também, né, como que funciona isso dentro da Amara. Bacana, Ricardo. A gente costuma dizer na Amara que o suporte técnico, ela começa muito antes da venda dos produtos e do atendimento no cliente ali em campo, né? O suporte já começa na escolha dos parceiros que a gente vai trabalhar, os fabricantes que a gente vai trabalhar, seja de módulo, do inversor, da estrutura, enfim. Porque a gente escolhendo fabricantes de qualidade, consequentemente, o nosso suporte vai ser muito mais facilitado, seja por uma questão de qualidade dos equipamentos, né? Tanto pelo apoio que a gente vai ter também do fabricante. Então, assim, a gente considera que um primeiro passo na escolha dos fabricantes é fundamental para a gente, posteriormente, ter essa tranquilidade, digamos assim, na parte de suporte técnico, quando for necessário, né? Então, assim, além da parte de escolha dos fabricantes, aí já entra, então, a questão de compatibilidade dos produtos, né? Porque hoje a gente tem, principalmente agora, com esses novos módulos, que você tem abordado bastante aí também nas entrevistas, tem gerado uma certa dificuldade em alguns momentos de compatibilidade desses produtos, do módulo com o inversor. A gente vinha no mercado aí de 2, 3 anos com o módulo padrão, por exemplo, por volta de 10 amperes de corrente de operação, então qualquer inversor era compatível. Hoje já não está mais assim. Então, tudo isso entra nessa abordagem de um suporte pré-venda, que a gente chama, que é toda essa compatibilidade de produtos. Legal, isso é verdade mesmo, porque quando você escolhe bem os parceiros, né, você não sobrecarrega o atendimento da distribuidora, e sim, acho que até um certo ponto é o distribuidor responsável e depois passa a ter o suporte ali integral ali do fabricante. E isso a gente já vê, né, bons players aqui no Brasil com laboratórios enormes, funcionando super bem equipado, o mesmo laboratório que nós temos aqui hoje em fabricantes de inversores, alguns, né, que eu já fui visitar, Sim. é o mesmo que tem lá fora. Hoje, Exato. assim, o que acontece, assim, até que ponto o suporte, assim, olha, precisou fazer uma reposição de um equipamento, aconteceu alguma coisa. Esse primeiro contato é feito direto na Mara, você consegue fazer essa triagem e sim encaminhar para o suporte do fabricante? Não, boa pergunta, cara. É assim, a gente tem, em parceria com os distribuidores, com os fabricantes que a gente trabalha, a gente tem conversado muito sobre isso, porque não tem como o fabricante atender toda a demanda que ele vende no Brasil. Ele precisa desse apoio do distribuidor, ele precisa desse apoio. Porque em muitos casos, querendo ou não, eu gosto de classificar em 3 níveis de suporte, né? Seria o nível 1, 2 e 3. O nível 1 é aquele suporte mais básico, é uma dúvida simples ali de configuração, alguma coisa assim. O nível 2 eu já gosto de classificar, que é alguma coisa que demanda um pouco mais de atendimento, um pouco mais de atenção, mas que eu não envolva ainda o fabricante. E só no nível 3 que eu vou envolver o fabricante, vou confirmar com ele se tem mais alguma coisa a ser feita, ou é realmente um caso de garantia, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Então, a ideia nossa na Amara é justamente isso, não sobrecarregar os fabricantes, né? Então a gente tem uma boa parceria, por exemplo, com Fronius, com Sungrow, com a AP Systems, né? Que são os inversores que a gente trabalha. A gente tem uma relação muito próxima com eles, tem um relacionamento muito bom, e com isso a gente consegue uma bagagem muito boa de qualificação técnica do nosso pessoal, né, na parte de suporte, para justamente não sobrecarregar o fabricante. Então, a ideia é que a gente faça toda essa triagem do nível 1, do nível 2, desse atendimento, e só então a gente repasse para o fabricante, dar um apoio para a gente em casos mais graves que seja necessário esse tipo de suporte. Com certeza. E esse nível um é muito importante também para a escolha do equipamento, né? Cada topologia, cada tipo de gerador solar, ele precisa desse suporte. Por mais que tenha engenharia, né? As coisas estão mudando muito rápido. Módulo, inversor, Exato. compatibilidade entre equipamentos.
Então, é o papel do distribuidor estar bem atento, antenado a tudo que ele está colocando ali de gerador para ser ofertado no mercado e fazer essa triagem. Olha, cliente, vou dar um exemplo aqui, o cliente comprou Aham. um módulo bifacial com mais não sei o quê. Já teve casos que você falou, opa, vamos falar com esse cliente aqui, vamos entender melhor o que ele quer fazer, a aplicação, porque pode ser que depois isso vire um nível 2 ou nível 3 ali, dê problema, não foi bem escolhido, né? Já Sim, teve claro. casos assim, Thiago? Teve sim, Ricardo. Assim, a gente tenta, sempre que possível, estar qualificando ali o nosso time comercial também para identificar esses possíveis incompatibilidades, né? Por mais que a gente tente montar os kits pré-dimensionados para auxiliar, enfim. Acontece casos nesse sentido, tá? Você falou especificamente do bifacial. Muitos casos o pessoal quer utilizar os inversores, mesmo os pequenos, enfim, com bifacial em telhado ou numa laje, alguma coisa assim, e às vezes os inversores não suportam essa corrente, esse ganho bifacial que vai ter nesses módulos. Uhum. Então, acontece isso de vez em quando, sim. A gente está sempre atento, acompanhando essa questão. Questão de estrutura, muitas vezes acontece com relação a microinversores, a questão do espaçamento, enfim, todos esses detalhes adicionais, a gente está sempre acompanhando, está sempre auxiliando os clientes. E uma coisa que a Mara sempre tem, não só aqui no Brasil, mas desde a Espanha, é a questão de formação técnica dos parceiros. Então, a gente está sempre desenvolvendo treinamentos com webinars, com artigos, enfim, fazendo alguma coisa mais específica para algum parceiro, para qualificar mesmo os integradores que trabalham com a gente, né? Porque com isso a gente consegue evitar esses tipos de problema. Porque se o integrador tiver capacitado, conhecer o produto que ele está trabalhando, ele, se acontecer, por exemplo, de vir um orçamento com algum tipo de incompatibilidade de alguma coisa, ele mesmo já consegue verificar. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, é um objetivo que a Amara tem como nessa parte técnica, essa parte de suporte também tá conciliando isso. Mas, sem dúvida nenhuma, vez ou outra acontece algum tipo de incompatibilidade assim, mas geralmente a gente consegue filtrar antes. Legal, e essa parte de educação da Mara é muito importante, né? Porque a gente vê que é vivendo e aprendendo mesmo no dia a dia do integrador. Ele fez uma usina e uma coisa que ele optou, né? Um simples detalhe, eu vou dar um exemplo aqui. Qual o local que você escolheu para instalar o seu inversor? Ah, é uma cabine, é o quê? Como que é o aquecimento desse local, né? Pode gerar um derrate por temperatura, e aí o próprio integrador, né, o engenheiro falou, poxa, mas está desligando. Já deve ter acontecido, já deve ter escutado isso por aí. Sim, Está desligando, mas por que sim, está desligando? Está com problema esse inversor? Não, não está com problema. Às vezes o local foi mal projetado, mal entendido ali, e o equipamento ele tem uma proteção, ele vai se desligar, ele vai perder isso. Né? Então, a educação exato. é muito importante. Então, eu te pergunto assim, hoje, existe esse treinamento, claro, né, no momento que a gente está passando hoje, virou online, é isso? Isso, assim, a Amara, de certa forma, nasceu no Brasil quase no começo da pandemia já, né? Então, assim, foi praticamente nada presencial. Mas a gente tem aí direto, praticamente toda semana quase, sai artigos novos no nosso site, com divulgação de The Rating, por exemplo, tem um sobre isso, enfim, a gente tem os webinars também, tanto interno, falando sobre bifacial, sobre outras tecnologias, tanto quanto com os parceiros nossos, né? A gente trazendo esses conteúdos, e a gente tem, por exemplo, não deu para estrear ainda devido à pandemia e tudo mais, mas lá na Bahia a gente montou em parceria com a universidade um laboratório justamente para a gente testar essas diferentes tecnologias de módulos, de Legal. inversores, enfim. Tudo isso a gente está trazendo também. E claro, quando daqui a pouco essa pandemia acabar, né, sem dúvida nenhuma a gente pensa em estar explorando também a parte presencial, sem dúvida nenhuma, Com certeza. porque aprende muito mais mexendo ali no inversor, na prática. A gente Tomando um faz o café, máximo no virtual, mas conhecendo o as pessoas. presencial, Exatamente. exatamente. Não substitui, né, Thiago? Mas tá aí, Nada. pessoal. Ó, hoje eu conversei então com o Thiago do suporte lá da Mara, excelente, uma empresa de primeiríssima linha, qualidade excepcional nos serviços prestados, na distribuição de equipamentos geradores fotovoltaicos aqui no Brasil, e já vem com uma operação já de longo prazo de outras linhas, de outras frentes, de outras unidades de negócio. Então, não é uma empresa que está começando agora, para quem não conhece o nome Amara. É uma empresa que já tem um lastro lá fora, já tem uma operação de muitos anos no Brasil e, com certeza, já tem expertise total para operar uma operação como distribuição de geradores fotovoltaicos, que envolve muita atenção.
né? O mercado está muito dinâmico, é o tempo todo. Vamos trazer o Thiago aqui para falar mais vezes aqui, outras temáticas interessantes, cidades conectadas, baterias e mais coisas interessantes aqui que tem muito, muito assunto para falar. Então é isso. Thiago, mais uma vez, muito obrigado então hoje pela sua participação aqui na TV e espero receber você aqui em próximos capítulos aqui dentro da TV. Um abraço para você. Não, abraço, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade. Sem dúvidas, tem muita coisa para a gente abordar em outras oportunidades. Agradeço o convite. Abraço. Até.